Agradeço muitíssimo o convite para voltar à minha alma mater, a USP. Meu ancestral, ou minha ancestral, como de todos vocês aqui, é Bolonha. Nossa avó é Coimbra. Minha mãe é USP. A minha filha amada é Unicamp. Os homens são capazes de amar todas elas ao mesmo tempo, porque está no DNA das universidades ocidentais. E peço desculpas ao professor Dr. Tércio Sampaio, que eu usei o celular durante a fala dele, porque eu o gravei e eu o imortalizei, porque eu estou numa cena histórica de ouvir o professor Tércio, e como historiador eu quero produzir documentos. Então já está no ar toda a gravação feita. Agradeço não só o convite da USP, da Faculdade de Direito, mas também ao meu amigo juiz Anderson Furlan, ao professor Heleno Torres, a um ciclo de debates que se iniciou em Lisboa, continua por aqui e segue pelo Brasil, e estando nessa casa tão ilustre, estando nesse prédio, com tantos nomes tão importantes, eu cito um filho da casa, que não nesse prédio, mas esse prédio é de 10 anos depois desse episódio, manda um amigo fazer a sua oração aos moços e diz, 10 anos antes desse prédio surgir, que da ciência estamos aqui em uma catedral. Não cabia para um velho catecúmeno vir ensinar a religião aos seus bispos e pontífices, nem os que agora nela recebem as ordens do seu sacerdócio. Rui falava para a jovem turma de Direito de 1920 e 21, e Rui comemorava também os 50 anos de carreira como advogado. Estamos em um momento especial, lembrando que o mesmo Rui, candidato à presidência, para a sorte dele, não eleito, o mesmo Rui dizia que a nossa república tinha se transformado numa privada, fazendo um jogo etimológico entre a palavra da coisa pública e a crítica da coisa privada no seu sentido ambíguo que a palavra tem. É um momento, em vários sentidos, auspicioso, porque é a primeira vez desde que eu sou aluno ou professor que há um debate nacional em torno da ideia de ética e corrupção. Apesar da ética ser histórica, seu debate é muito recente. Lembrando às senhoras e aos senhores que quando jovem professor de ética, nós falávamos para os especialistas em ética. Um explicava a ética à maneira dos geômetras de Spinoza, outro tratava de imperativos categóricos kantianos, outro elaborava uma ética a partir de uma reflexão de base cartesiana e falávamos para os outros 4 colegas que estavam na plateia. Ouvíamos-nos e como uma seita muito limitada, depois falávamos de novo e nos aplaudíamos. Hoje, por todo o Brasil, que eu tenho o privilégio de percorrer semanalmente, hoje, por todo o Brasil, que eu tenho a alegria de conhecer cada vez mais, em todos os lugares, desde essas paredes egrégias aqui da Faculdade de Direito, até uma associação em Macapá, todos querem debater ética, querem debater corrupção. É a primeira vez que o tema ética e corrupção ocupa a preocupação dos brasileiros. É natural que a primeira água que saia de uma limpeza após meio milênio não seja a água mais limpa. É natural que ao lancetar o furúnculo da corrupção, nós estejamos sentindo mais a podridão do que uma luz do outro lado do túnel. Porém, se antes não havia chance de mudança, agora há. Há uma chance. O que ela vai gerar, ainda não temos certeza. Sem querer fazer uma tentação fenomenológica, ou seja, de tratar de um fenômeno que, como lembrou o professor Tércio, tem historicidade. É difícil falar em corrupção antes da ideia de Estado e de povo e de sociedade constitucional trazida tanto pela Revolução Gloriosa, mas principalmente pela Francesa. Nós precisamos lembrar aquilo que eu gosto de lembrar aos alunos, que ao escrever o primeiro documento sobre o Brasil, Pero Vaz de Caminha, termina pedindo emprego para um parente. Após descrever de maneira muito literária a nova terra, diz ao rei que mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro.
As pessoas leem isso como uma permanência da corrupção, o que é um equívoco, haja vista que nessa sociedade estamental, de mercês absolutista, em não havendo concurso público, em não havendo noção de coisa pública, não se pode falar que o pedido ao rei seja um pedido corrupto, mas inserido em uma ordem prevista nas ordenações foncinas, manuelinas e outras. Então eu não posso fazer essa leitura fenomenológica de que a corrupção está presente desde o nosso primeiro documento. Já é diferente, por exemplo, do caso do nosso primeiro ministro da Justiça, Pero Borges, que já veio para o Brasil com um processo de corrupção nas costas, por ter recebido dinheiro por um aqueduto e não construído. Chegando ao Brasil como uma espécie de punição, tornou-se o nosso primeiro, entre aspas, ministro da Justiça, ainda que o nome, na época, fosse Ouvidor Mor. Junto com as caravelas, chega a tradição portuguesa de um Estado patrimonial. E como eu disse, não sem algum risco em Lisboa, a corrupção chegou em caravelas ao Brasil. Se não podemos falar de Caminha, podemos falar de Pero Borges, porque ele infringiu regras daquela época e se constitui aqui as origens de uma cultura da transgressão que Bolívar Lamounier consagrou em sua obra. A cultura da transgressão tem uma característica específica e uma característica histórica. Específica, algo que eu posso dizer aqui sem me preocupar em explicar, é a capacidade brasileira de fazer hermenêutica da lei. Infinita. Nós interpretamos a todo instante. A todo instante nós fazemos jurisprudência que nos favoreça sobre a lei. Ora, não é um problema a hermenêutica. O problema é que essa hermenêutica é sempre subjetivada a ponto de favorecer o indivíduo. Mas, professor, eu não achei que fosse para entregar o trabalho porque está chovendo. Isso é uma hermenêutica meteorológica inexistente nas cláusulas agendadas para o trabalho. E a segunda característica que é forte em colônias, como nós, é que estando o Estado centralizado distante, e sendo ele legiferante, e sendo ele obcecado por emitir normas, nós sabemos que a lei deve ser sempre acatada, mas como diziam nossos colegas hispânicos do Vice-Reino do México, a lei se acata, pero não se cumpre. O rei não pode ser contestado, o rei é absoluto. Então toda rebelião, toda sedição, toda revolta de Amador Bueno, de Beckman, todo Felipe dos Santos tem que gritar, viva o rei e morte ao mau governo. É uma maneira de distinguir o Estado absoluto da prática da lei. A colônia distante, onde as pessoas devem fazer tudo para sobreviver em uma realidade muito complexa. Onde as desigualdades do antigo regime europeu são acrescentadas, adidas de forma exponencial, por desigualdades e estamentos de origem étnico-racial. Ou seja, pioramos as desigualdades da Europa com a presença de desigualdades aqui, que não se pode falar em racismo no século XVI, mas desigualdades de origem étnica e de opressão, nascida especialmente da escravidão indígena e da escravidão africana. Sociedade centralizada, segundo uma linha, especialmente dos meus professores da USP, Fernando Novaes, Laura de Mello e Souza, na história, que criam a noção de antigo sistema colonial. Ou antigo regime nos trópicos, especialmente dos professores Luiz Fragoso, Antônio Bicalho, Maria de Fátima e etc., Manuel Espanha em Portugal, onde a transgressão é a marca localizada, diferente de uma centralização em Lisboa. A percepção geral dos cronistas, nosso primeiro historiador, Frei Vicente Salvador, ou do famoso cronista Simão de Vasconcelos, ou na poesia satírica de Gregório de Matos, é que esse país, essa colônia, que ainda não tem o nome de Brasil, é pouco república. Ou seja, os homens têm pouca preocupação com a coisa pública.
Em livros sobre a urbanização de São Paulo, minha orientadora escreve que sequer se respeita na pequena vila de São Paulo, insignificante no século XVI, qualquer alinhamento de casas. Cada pessoa constrói a casa no ângulo que deseja. Cada pessoa dá ao seu problema de moradia uma solução individual, absolutamente individual. Seria a cultura de transgressão colonial? Esse é um debate antigo e tradicional. É uma marca das colônias em geral, a questão da corrupção. Mas vamos lembrar que em 1621, Francis Bacon, ministro inglês de alto nível, foi acusado pela coroa e pelo parlamento de ser corrupto, foi afastado do cargo, foi obrigado a pagar uma multa pesada, foi preso por uns dias na Torre de Londres e pagou um suborno para sair da torre. Não podendo mais exercer cargos, Francis Bacon decide então, tendo nas costas 23 processos de desvio de verbo em uma Inglaterra protestante, que jamais foi colônia, ele decide escrever uma obra extraordinária de filosofia, um novo Morgana. Fica aqui o meu convite a todo corrupto afastado que se dedique à filosofia, à pesquisa e à produção de obras. O Brasil daria um salto extraordinário, intelectual, se da Papuda ou de Curitiba brotassem obras fascinantes sobre o tema. Essa é uma questão que me leva a uma conclusão prévia, intermediária, de que a corrupção é generalizada, é estrutural, é histórica, é estatal, é pessoal, é institucional, está em todos os níveis e, muito importante, naturalmente as senhoras e os senhores podem discordar, livremente, ela é ambidestra. Rouba-se em nome do capital e rouba-se em nome da justiça social. Esquerda e direita roubam. Quem tem dúvidas sobre isso, recomendo a leitura de jornais diariamente. As explicações tradicionais, quase todas do século XIX e do início do século XX. Opiniões que têm base racial, opiniões de grandes literatos e pensadores do Brasil e contestadas por outros, muitos outros, que são contrários a essa ideia. Então, recusando essa ideia, recusando a ideia de que se deva a uma questão racial, recusando uma ideia vagamente de Montesquieu, que nossas leis refletem nosso calor, ou nosso pouco amor às instituições, grosso modo, vamos imaginar que a corrupção seja uma instituição nacional. Ela é tradicional e o derivativo atual é que nós imaginamos que a fonte da corrupção esteja ligado ao Estado. Porque nós temos, indiretamente, o professor Teste, de maneira brilhante, lembrou, uma fixação desconfiada no Estado. Porém, lembrando que só recentemente a corrupção ativa começou a ser debatida no Brasil, já que a corrupção passiva era um fenômeno a ser investigado no governo que caía, no governo anterior. É o caso dos militares investigando Juscelino Kubitschek, ou é o caso de Collor investigando Sarney. Corrupção era um fenômeno da oposição, do governo derrubado, nunca do nosso. Então nós temos, nesse momento, duas grandes explicações. Uma de cunho mais conservador, que centraliza no Estado e nos seus agentes, e outra de cunho mais ligado a uma análise sociológica de esquerda, que centraliza nas elites brasileiras a fonte dessa corrupção. De novo, quero insistir na minha opinião subjetiva, que a corrupção é ambidestra. Caracteriza-se pela direita e pela esquerda. O combate à corrupção, então, não deve esconder nenhuma dessas questões, já que há corrupção nos sindicatos, nas empreiteiras, na iniciativa privada e, naturalmente, na máquina estatal. A corrupção ambidestra, historicamente, é ativa e passiva, e o mais inquietante, ela não é atributo exclusivo das ditaduras,
apesar de que durante as ditaduras ela ganha maior força de ficar invisível, já que corrupto na ditadura significa não ligado ao governo. Não há denúncia de corrupção na Coreia do Norte. Não há denúncia de corrupção em um estado onde ou o corrupto é amigo do ditador ou está morto. As denúncias de corrupção acompanham o Estado de Direito, mas para meu desespero, como defensor incondicional do Estado de Direito, como amante dos princípios, desde habeas corpus, a liberdade de imprensa, é preciso reconhecer que nem todos os ditadores foram notavelmente corruptos. E nem todos os democratas foram notavelmente honestos. Para pegar dois exemplos comezinhos, o prefeito indicado durante a ditadura para São Paulo, Prestes Maia. O prefeito que governou essa cidade por indicação, uma constituição outorgada, com um ditador centralizado, que nem partido tinha, mais centralizado ainda que o período militar, que foi o Estado Novo. Esse ditador indica o governador, que indica o prefeito de São Paulo. Ao sair da prefeitura, Prestes Maia, que provocou uma revolução urbanística em São Paulo, vai a pé pela rua Barão de Tapetininga, aqui perto, e pega um táxi na Praça da República. E quando o carro da prefeitura quer levá-lo, ele barra dizendo, não sou mais prefeito. Homem autoritário, centralizador, avesso a processos como licitação, era notavelmente honesto. No meu estado natal, Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, eleito tantas vezes governador do estado por fraude eleitoral, centralizador, mestre de Getúlio Vargas, eleito certa vez com mais votos do que o estado tinha de habitantes, perderam um pouco da mão eleitoral, para acabar com a fantasia preconceituosa do Sudeste, que corrupção eleitoral é coisa de coronel do Nordeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul são notáveis na corrupção na República Velha, inclusive na fraude eleitoral. Getúlio Vargas, discípulo de Borges de Medeiros, narra que quando Borges saiu do Palácio Piratini, premido pela Revolução Assisista, deram a ele para levar o telefone de ouro que a Companhia Telefônica havia dado a ele, quando se inauguraram o Serviço Telefônico do Rio Grande do Sul. E ele disse, foi dado ao governador e não a mim, eu não sou mais governador. Mais uma vez, nós temos exemplos abundantes que governos centralizadores nem sempre são corruptos, mas são ruins por serem autoritários. E governos democráticos, eu sei que isso vai causar um choque nessa plateia, nem sempre governos eleitos democraticamente são éticos. Eu sei que isso causa um impacto extraordinário. Isso é uma questão que vem muito fundo no meu coração, porque ao ler o terceiro volume do professor Drauzio Varela sobre o sistema prisional, Dr. Drauzio escreve no volume Prisioneiras que o horror dos presídios de São Paulo, o horror do nosso sistema prisional, foi resolvido pela tomada de poder do PCC. Aquilo que o governo não conseguiu no Estado de Direito, o crime organizado conseguiu. Outra facada no meu coração de constitucionalista e defensor do Estado de Direito. Reconhecer que a única instituição que tem o adjetivo organizado no Brasil é o crime. É terrível. E que agora chamaram o Exército, porque é a única instituição que tem armas similares aos traficantes, para que possam se enfrentar. A questão, voltando à corrupção, é que o Estado brasileiro, da origem até hoje, indistintamente governado por várias tendências políticas, ele é enorme. O presidente do Brasil, com uma economia infinitamente menor que a dos Estados Unidos, nomeia quase 10 vezes mais cargos que o presidente dos Estados Unidos. O poder pessoal da presidência é enorme e obriga muitas vezes a multiplicação de ministérios da pesca, que já não existe mais, mas que tinha tudo para se transformar em Ministério de Pesca de Água Doce, Ministério de Pesca de Água Salgada, e uma Secretaria de Pesca e Pague, para poder distribuir por todos os campos os cargos necessários para isso. No nosso famoso presidencialismo de coalizão, herdamos o pior de dois mundos.
certa questão parlamentarista problemática para formar minorias e certa questão presidencialista centralizadora na figura do executivo. O Estado brasileiro, em vários sentidos, é um monstro disforme e nisso não repito uma ideia liberal, repito uma realidade física do Estado brasileiro ser enorme, hipertrofiado em setores que ele poderia diminuir e deficitário em setores como saúde, em bairros populares, segurança e infraestrutura. Ora, o Estado desequilibrado é o ponto inicial e final desse processo. Um caso específico. É preciso pensar culturalmente. Sérgio Buarque falou do homem cordial. Aquele homem que tenta resolver as coisas não pela lei, não pela objetividade. Cordial não significa aqui, como Sérgio explicou aos seus críticos, não o homem doce ou educado, mas o homem cordial, no sentido de que funciona dentro de um código afetivo. Narra um caso que os jovens já esqueceram, com certeza. Em 1994, a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo. O avião oficial saiu com oficiais pesadas e notificadas 3,4 toneladas de materiais esportivos e retornou dos Estados Unidos com 14,4 toneladas. Jogadores e dirigentes saíram às compras e se recusaram a serem vistoriados pela alfândega. O limite de compras no Brasil era e é de $500. Um jogador, que levava o nome de uma cor, mas não direi o nome, trouxe uma cozinha de $18 mil. Havia uma intuição na alfândega que isso violava a lei. E esses jogadores disseram, se não nos deixarem entrar passando por cima da alfândega, não desfilaremos com a taça, não iremos a Brasília. E a chantagem que deveria levar, no mínimo, a um processo sobre as pessoas que ameaçam o Estado, mediante sua popularidade, foi aceita. E várias cartas aos jornais que eu acompanhei diziam, tem que deixar, eles ganharam a Copa. Se tivessem perdido, talvez fossem submetidos à lei de $500. O chefe da Receita Federal, Osiris Lopes Silva, demitiu-se. E o presidente da CBF acabou pagando muito póstumamente um ICMS depois de 1 milhão de recursos e processos. Eu quero lembrar um outro caso que os jovens não lembrarão, porque vocês têm a memória dos casos recentes. Um determinado ministro do Trabalho, que trabalhava para um presidente que também foi afastado pelo impeachment, não reproduzamos o nome, surpreendido pelos jornais levando sua cadela de estimação ao veterinário em carro oficial do Ministério, respondeu à repórter, cachorro também é gente. Vejam que interessante, senhoras e senhores. O ministro, de infeliz memória, sequer entendeu a crítica. Ele achava que a crítica era nascida de um antropocentrismo exacerbado, que negava aos animais os direitos concedidos aos seres humanos. A nós, contribuintes, não importava se estivesse a esposa do ministro ou a cadela do ministro. Importava que esposa e cadela estavam sendo transportadas em um carro público, em horário de trabalho, usando o imposto que cada um de nós pagou ao comprar o leite, ou declarar seu imposto de renda para fins pessoais. Quando o ministro responde que cachorro é gente, nós demonstramos com isso que sequer ele consegue captar a essência da crítica. Para ele, o problema é perseguição de quem não gosta de bicho. É muito interessante isso. Há questões novas que nos assistem nesse momento. Conseguiríamos nós, nesse momento, que a Constituição de 88 chega ao seu ano 30, a mais aberta, a mais democrática de todas as constituições brasileiras. Comparativamente aos dispositivos de 1824, aos dispositivos de 1891, de 1934, 37, 46, 67, 69, 1988 é um marco na democracia. O mais amplo direito democrático garantido nas seus artigos iniciais, a defesa de um Estado de direito
e certo detalhamento que assusta os nossos amigos estrangeiros. Porque diabo se coloca na Constituição o nome do Colégio Pedro II. Ou porque diabo se estabelece na Constituição de 88, já mudado esse item, que os juros devem ser de 12% ao ano. Coisa que americanos, adeptos de outra teoria constitucional, jamais entenderão, e eu também não, mas eu, em geral, explico isso. A nossa Constituição aberta, democrática, com os seus problemas, reformada, a Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, é um marco notável a ser defendido. Reconhece-se imperfeita ao dispor cláusulas transitórias, reconhece-se necessitada de novos ordenamentos jurídicos e estatutos que acabaram acontecendo após 1988. O Estado de Direito é uma grande conquista. E volto a insistir o que eu disse no Jornal da Cultura, o que eu gravei, eu me sinto pessoalmente derrotado quando algum aluno jovem defende a volta de uma ditadura. Me sinto pessoalmente atacado como historiador, que não tenha conhecido o horror de ser preso porque o coronel não gostava de você, de não ter sentido o horror de um estado de exceção, de não ter tido o horror de acompanhar episódios como a secretária da OAB que morre ao abrir uma carta-bomba de um grupo paramilitar, ou do caso do Rio Centro, quando, segundo o relatório do Exército, terroristas abriram a janela de um Puma, jogaram uma bomba, fecharam e se retiraram, atingindo os 2 militares em um relatório absolutamente fictício. Quem não viveu esse horror pode pensar diferente. Tive o privilégio de ser professor de moral e cívico, SPB, durante a ditadura. E nada sofri de repressão, mas nunca esqueço da delegada de ensino, então, ao me entregar a carteirinha de professor de moral e cívica, dizer: professor, não vá falar de política em sala. Logo, quando alguém me fala hoje de escola sem partido, eu já sei o que é. Chamava-se ditadura militar, antiga e tradicional. O Estado de Direito é um bom campo para a gente pensar, porque Rousseau considera que é só na democracia, e nós sempre devemos ler Rousseau e nunca imitá-lo, é só na democracia que nós podemos ter o caráter perfectível e não perfeito da expressão popular. Só na democracia o voto pode ser aprimorado. A porta do sistema, que é o eleitor, o topo do sistema, que é o administrador, infelizmente tem falado a mesma linguagem. E eles deveriam ter um debate maior. É muito curioso supor que a noção do rouba mais fácil, talvez fundada por Adhemar de Barros, seguida pelo agora preso Paulo Salim Maluf, é uma espécie de conivência entre um público incapaz de abstrair princípios como ética, mas de trabalhar apenas com o concreto imediato, esse hic et nunc, esse aqui e agora de eu quero a obra e ela ocorreu, e se a obra ocorreu, não importa o quanto o político levou dela. Isso também confirmaria o homem cordial, porque uma das suas características é exatamente a incapacidade da abstração e a vivência apenas de uma afetividade direta sobre a lei. O político é corrupto, mas argumento sociológico, todos são. Argumento histórico, todos sempre foram. Logo, ele, pelo menos esse, está fazendo alguma coisa. Esse é o caráter prático, imediato, de uma cultura mais ou menos material, linear e simples. É uma certa resignação diante do imperativo da vida, cujo símbolo talvez seja o conselho da minha avó às mulheres. Seu marido ronca, fica com ele, o próximo pode bater. Fica com o que você tenha. É o que você tem. Não existe perfeição no mundo. A paz não existe no mundo. Esse político rouba de tal forma que nós, no Brasil, seguimos o ditado colonial: depois de mim virá aquele que me fará grande. Fui às ruas de Porto Alegre pedir diretas já e a restauração do direito. Junto, emocionado, ouvi um advogado centenário, Sobral Pinto, pedindo que o princípio que até a Constituição da ditadura tinha, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido, fosse restaurado.
Pedimos que fosse afastada a ditadura militar corrupta, inflacionária, 220% de inflação no final do governo Figueiredo, e a resposta à pressão popular veio, ela se chamou Sarney. Fomos à rua, show Sarney, abaixa a corrupção, Ferrovia Norte-Sul, fora a República do Maranhão, fora a corrupção, e a resposta, precisamos restaurar o pleno Estado de Direito com a eleição direta que não ocorria desde 1960 com a eleição de Jânio Quadros. E veio a resposta à pressão popular, Collor. E eu penso na minha avó. Aqueles roncavam, esses batem. Ou eu me conformo com isso, com o mal conhecido, ou me lanço ao desafio de um sistema novo. Ultimamente no Brasil, a sensação que o público tem é que é honesto aquele político que ainda não exerceu o poder. A honestidade é falta de potência aristotélica de roubar. Ou seja, todos os partidos e políticos que se orgulham de uma ficha limpíssima não exerceram cargos. E que a pior coisa para destruir um partido é fazê-lo exercer um cargo. Ora, a partir dessa reflexão, tomando um texto que eu gosto, não é uma obra de referência, mas esse Ladrões do Estado, a obra da Sarah Chase, que faz organogramas do fluxo da corrupção e considera a corrupção um fator de instabilidade global, e faz organogramas da corrupção na Igreja Católica, no governo do Afeganistão, nos Estados Unidos, não passa pelo Brasil, ela decidiu o livro só em um volume, então não nos analisou. A solução dada pela Chase, grande pesquisadora da área de corrupção estatal, é um pouquinho o que eu penso, que ela diz com mais brilho, que é preciso coerção e consenso. Coerção com leis claras, equilibradas, transparentes, eficazes, marcadas pela isonomia, e consenso dado pela educação. Ela não aposta no reforço do setor privado, porque ela lembra que o setor privado nos Estados Unidos, em alguns momentos, como no segundo governo Bush, chega a se apropriar do Estado, caso da influência das petrolíferas no governo. Ela não vê no mercado, na sociedade civil, uma salvação. Ela não vê um polo corrupto no governo e um polo puro na população. Ela vê um sistema de peso e contrapeso que tem que ser reforçado através de legislação, de ataques constantes às práticas de corrupção, para que ela se torne de endêmica para episódica. Não existe sociedade que não tenha corrupção. Mas o que nós queremos é que a sociedade não seja baseada na corrupção. Gosto de contar minha experiência numa palestra no Japão, na Universidade de Sofia, com alguns alunos, quando uma aluna esquece uma bolsa no trem-bala entre Osaka e Kyoto, e sai para ver a paisagem, esquece, o trem dispara, e ela grita, minha bolsa, e a guia japonesa, falante fluente português, diz, calma senhora, o trem volta. 20 minutos depois, o trem-bala voltou, a bolsa estava lá, e ela gritava, exultante, minha bolsa. E a japonesa pergunta, mas quem iria pegar se não é da pessoa? Eu expliquei à minha guia japonesa que no Brasil roubam o trem, roubam os trilhos, roubam os dormentes. E era difícil para ela entender, porque estávamos indo para o Monte Hakone, onde os carros são deixados, em Tóquio não mais, mas os carros são deixados com a chave no contato. Isso é fruto de uma educação muito forte, que considera a corrupção uma desonra pessoal brutal, levando inclusive ao suicídio em caso de descoberta de algum problema. Isso torna os japoneses felizes. De cada 100 mil brasileiros, 9,4 tiram a vida, segundo o censo já bem defasado de 2010. E são 49 japoneses por 100 mil habitantes. Logo, somos corruptos e felizes, aparentemente. Somos corruptos e orgulhosos. Existem riscos muito grandes para nós. Em primeiro lugar, trazer à tona, através de operações como Carne Fraca, Lava Jato, etc., um sistema amplo e difundido de corrupção pode parecer a alguns uma regeneração ética, para outros um esvaziamento nihilista da confiança na democracia, de forma que no entardecer surgem os monstros das ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, dos radicalismos, inimigos da democracia.
Nossos partidos fisiológicos, quase todos pouco ideológicos, deputados profissionais, que têm como única inserção no mercado a função de serem deputados, a participação reduzida a comparecimentos quadrienais ou bianuais às urnas, tudo faz água há muito tempo, porque o colapso atual não é apenas da noção de ética, mas há um colapso da própria ideia de representatividade no Brasil. Eu diria com certa dor, porque não consigo ver um caminho muito claro, que o modelo clássico, partidos, eleições, que deveria ser atenuado por dispositivos constitucionais, como representações populares, projetos de lei a partir de abaixo assinado, ele é incapaz de representar em uma era rápida e de internet aquilo que Aristóteles advertia a qualquer cidade que se desejasse democrática, mas tivesse mais do que 25 mil habitantes. É problemático quando eu escapo do voto direto, é problemático quando eu delego, é problemático quando eu confio em representantes profissionais. Há uma outra questão muito importante, dizia o mesmo Francis Bacon, famoso Chico Toicinho, que conhecimento é poder. A ideia conhecimento é poder é válida universalmente, e aí vem um problema muito grave histórico e político, que é o conhecimento estar extremamente concentrado nesse momento no Brasil. Vamos pensar no paradoxo. Nunca tivemos tanta gente alfabetizada. Nunca tantos jovens leram dia e noite, mas são mensagens de WhatsApp, de Instagram. Orações absolutas, assindéticas, com imagens. Subordinadas estão desaparecendo, subjuntivo morreu faz alguns anos. E toda essa questão não é o ponto grave de eu fazer aquele papel de toda pessoa mais velha de falar que no meu tempo se lia. Não, o que eu quero falar é que cada vez há menos fornecedores de informações. Cada vez a opinião do indivíduo é mais capturada por programas de computador que vão caracterizando o indivíduo como um consumidor. O ano passado, ao pesquisar uma única passagem para Petrolina, eu sou bombardeado há 1 ano com ofertas de passagens a Petrolina. Ou seja, fui capturado por esse interesse e a ideia do Big Brother de 1984 do Orwell é muito mais próxima de nós hoje do que jamais foi. A democracia tem riscos pelo descrédito que ela sofre, daquela questão de eu me acostumar ao problema da corrupção e achar que é sempre assim, que é impossível combater, que outro modelo não seja possível, e pior, com a informação concentrada em pouquíssimos provedores de internet, pouquíssimos grandes barões da imprensa, pouquíssimas agências de notícias. Tudo que nós sabemos no Brasil do mundo provém quase 80% de 3 agências de notícias internacionais. Quando os jornais não têm correspondente, o que é a maioria absoluta, nós dependemos da compra de notícias, que são 3. E isso vai marcar uma determinada visão de tal forma que a mídia, uma das bases das democracias, a mídia ativa e participativa, também tem que ser debatida. E como fazer isso sem transformar numa violação do princípio da liberdade de expressão? Esse sim, eixo do Estado de Direito. A pergunta incômoda. Fomos muito bons no passado em montar sistemas centralizados e ditatoriais. Teremos competência para continuar aperfeiçoando a democracia. Uma Constituição que chega ao seu 30º ano, uma Constituição longeva para a tradição brasileira. Uma Constituição democrática, se nós considerarmos a mais próxima dela, que é a de 46, a de 46 não completou 20 anos na prática. Já foi mutilada a partir de emendas constitucionais, como 61, parlamentarismo, a volta presidencialista em 63 e, finalmente, os atos institucionais a partir de 64.
Como Constituição Democrática, é a nossa mais longa experiência histórica. O problema final estaria na corrupção ou na própria ideia de pacto social que está em crise no Brasil, sendo a corrupção apenas a febre de uma infecção generalizada, muito mais ampla, em que a sociedade brasileira não encontra mais uma costura em nome de discursos de unidade geográfica, étnica, histórica ou de língua. O problema estaria, então, onde? E qual o papel das universidades públicas? Qual seria o nosso papel? Uma parte da resposta, porque teremos depois um debate, está no texto que eu comecei citando. Quando o Rui pede ao colega que leia, quando o Rui pede a um amigo que leia seu texto, e o professor Porchat lê nessa instituição o texto que comemora seus 50 anos como advogado e a formatura de 1920 e 21, ele fala de duas carreiras que muitos e muitas de vocês seguirão. A carreira do direito como proprietário de um escritório ou fornecedor de uma assessoria jurídica a uma empresa ou a uma instituição. E a carreira da magistratura. Tal como hoje, o curso de Direito da USP era um curso da elite jurídica brasileira. Logo, era natural que dos poucos cursos de Direito que hoje pipocam como champignon por todos os cantos escuros da pátria, que naquela época, muito mais reduzidos, saíssem ou de Recife ou daqui de São Paulo, saísse a nata jurídica brasileira. Era natural supor que muitos seriam juízes, e Rui recomenda a magistratura, antecipando alguns problemas da magistratura. Citando Lucas 16:10, diz o advogado Rui: se o magistrado, se o juiz não for fiel nas pequenas coisas, nas pequenas quantias, nos pequenos auxílios, não poderá ser nas grandes. Pede que os juízes sigam o seguinte conselho: não vos mistureis com os togados que contraíram a doença de achar sempre a razão do Estado, do governo e da fazenda. Não cortejeis, diz ele ao juiz, a popularidade, não transijais com as conveniências, não tenhais negócio em secretarias, não delibereis por conselheiros ou assessores, não deis votos de solidariedade a amigos ou parentes. Aqui um minuto de silêncio para pensar qual seria o juiz do Supremo que poderia ouvir o conselho de Rui. Fazendo-se aos colegas toda a honra que devedes, prestai-lhe o crédito a que sua dignidade houver direito, mas não tanto que delibereis só os de ouvir, em matéria de onde a confiança não substitua a inspeção direta. Rui encerra, e eu. Mãos à obra, jovens advogados, a obra da reivindicação da nossa perdida autonomia, mãos à obra da nossa reconstituição interior, mãos à obra de reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais. Repito, talvez a maior tarefa de todo jurista. Reconciliar a vida nacional com as instituições nacionais. Mãos à obra de substituir pela verdade o simulacro político da nossa existência entre as nações. Trabalhai por essa que há de ser a salvação nossa, mas não buscando salvadores. Que as palavras de 1921 continuem válidas é um pouco depressivo, porém animador. Nada sei sobre o futuro. Não cabe ao historiador qualquer profecia. Não temos poder de antecipar um minuto sequer. Com sorte e muito estudo, o historiador intui sobre o passado, jamais sobre o futuro. Nada sei sobre o futuro. Apenas tenho a certeza como historiador que ele passa pela ação de juízes, advogados e de professores. O futuro passa pelo tipo de liderança que se forma em uma universidade de ponta como a USP, que vai lançar no mercado anualmente uma grande quantidade de profissionais que vão crescer, vão fazer carreiras variadas, de delegados a diplomatas, de juízes a juristas e professores. E aí a recomendação de Rui: mãos à obra, porque essa liderança dada por essa instituição, essa excelência dada pela instituição, e aqueles que reclamam dessa instituição sigam o conselho que eu dou aos meus alunos da Unicamp.
Visitem outras para se sentirem felizes. Assistam aulas em outras para voltarem exultantes e jubilosos a esse espaço. Mãos à obra para construir um país onde, de novo, como disse Rui Nhaia, a força do direito se sobreponha ao direito da força. Mãos à obra, porque essa é a nossa função. Mãos à obra, porque restaurar a justiça é horizonte. Cada vez que eu chego a ele, o horizonte se amplia. Onde eu consegui um modelo, lembra o melancólico príncipe da obra de Lampedusa, Il Gattopardo, o Leopardo, que as coisas melhoram por um tempo, depois voltam a piorar. Para as reformas necessárias, estruturais, que são aguardadas e devem passar pela função fulcral, essencial, axial, que desempenha a função de universitários, de advogados, de futuros juízes, de professores e de juristas. Mãos à obra, em parte nós começamos isso debatendo aqui, para que a gente possa entender cada vez mais e dar uma resposta que faça deste país, como disse Rui, cada vez mais uma realidade, uma verdade, e não um simulacro de pátria, um simulacro de legislação, um simulacro de justiça, um simulacro de tudo que beneficia apenas os que têm acesso pleno, pelo dinheiro, ao exercício pleno dos seus direitos, e uma massa, inclusive de presidiários, que deve contar no máximo como a única coisa organizada com o crime e que não tem acesso ao direito, à justiça e aquilo que é necessário para este país. Como filho de advogado e professor de direito, mais do que nunca eu me sinto feliz e emocionado de estar nessa casa e recomendar os conselhos de 1921. Jovens, chegou a vez de vocês. Animem-se, porque nós não fizemos muito até agora. Animem-se, porque o Brasil que nós estamos entregando a vocês, tudo que vocês fizerem vai ser melhor. Animem-se, porque tem muita coisa para fazer. E passem adiante essa tocha brilhante da ideia de direito, como um princípio isonômico e republicano da constituição de uma sociedade justa, uma sociedade de direito, um Estado de direito. Nós vamos sobreviver, como Olga Benário Prestes, para encerrar, disse a seus carrascos nazistas: viver e sobreviver ao campo de concentração é a maior vingança contra o nazismo. Sobreviver a esse ano eleitoral, sobreviver aos ódios das redes sociais, sobreviver ao país, sobreviver aos candidatos que se apresentam, Lúcifer, Satanás, Capeta, Cramulhão, até o momento, sobreviver a isso é a maior vingança. A maior vingança é estudar, trabalhar e produzir um país novo, como tão brilhantemente o professor Tess, com mais experiência e conhecimento, me antecipou. Muito obrigado pela atenção. Então, sempre existiu essa característica, por exemplo, de produzir falsas notícias ou criar um ambiente, tão bem descrito pelo Orwell e tantos outros, um ambiente em que a sua zona de conforto reforça o seu narciso, de tal forma que o problema atual não é um critério epistemológico de distinguir verdade e mentira, mas de saber se a verdade ou a mentira me agradam ou não. Então, de novo, pensem na regra. Duvidou da notícia, você está recebendo fora da sua zona de conforto. Quanto à questão da eficácia que foi tocada, inclusive nas perguntas e desde o início pelo professor Tércio, eu sempre lembro de uma doce, maravilhosa empregada que eu tinha, de uma ética irreprochável, um verdadeiro catão doméstico, uma mulher inatacável eticamente. Você podia deixar dólares, joias, que ela não tocava, mas não fazia nada. Ela não lavava, não cozinhava, não passava e nunca roubava. Então eu pensei, eu apago para não me roubar. E é isso que ela faz brilhantemente, nunca roubava e nada fazia. Há uma questão importante, que a honestidade, como os americanos aprenderam no governo de Jimmy Carter, não é o único apanágio do administrador público. É o apanágio essencial, mas não é o único. A eficácia é tão ou mais importante que a própria questão da honestidade. E voltando a uma questão tocada
pelo juiz Furlan. Nós não somos anjos, isso é absolutamente verdadeiro, mas o que a ética formal nos ensina é que a pessoa ética não é a pessoa infalível, mas a pessoa ética é aquela que não se alegra no erro. Então, o que é a ética? Não é a incapacidade de errar, porque isso seria fora do padrão humano, mas é, em errando, emendar-se, pedir desculpas e refazer o caminho. Não é não ético ou não infringe a ética brutalmente o homem que se vê flagrado em um gesto, por exemplo, sendo grosseiro com uma pessoa. Se depois disso pedir desculpas e refizer o caminho. Mas é moralmente atacável e eticamente condenável aquele que se orgulha da violência verbal ou que se orgulha do erro que cometeu. Então a ética não trata de anjos, até porque 1/3 dos anjos entrou em rebelião na história. Especialmente aquilo que eu disse para o jornal o Globo e causou tanto rebu nos meios religiosos. O primeiro empreendedor da história é Satanás. Criou o seu próprio negócio, saiu da matriz, acabou com a ideia de carteira assinada, levou 1/3 dos funcionários da antiga empresa e o negócio dura até hoje, próspero, inclusive. E ele estava concorrendo com Deus. É de uma ousadia brutal. Não que todos os empreendedores sejam demoníacos, mas Satanás é o seu primeiro. A ideia da ética é sempre a ideia de, em errando, corrigir, em se desviando, refazer. E essa é uma ideia muito importante. Ética não é um código de perfeição fixo, mas ética é um modelo de refazer erros, desvios e assim por diante. Por isso é fundamental, junto com a ideia de ética, a ideia de reparação e a ideia de perdão, que são fundamentais. Quando uma sociedade enfrenta a reparação e o perdão sobre um passado não ético, como a alemã fez sob o nazismo, isso colabora para ela superar aquele passado. Quando uma sociedade escamoteia as violências, torturas e problemas do passado, ela fica dialogando com esse problema por muito mais tempo. Então, é necessário que exista reparação e a possibilidade de perdão para que a ética também seja restaurada. Obrigado.